Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podshape, podcast que é apresentado por mim e pela minha mulher, Juliana Salimene. Oi gente, vamos começar aqui mais um episódio do nosso Podshape e hoje um assunto que está super em foco no momento e que eu acho muito importante porque 99% das pessoas não faz ideia do que realmente está acontecendo e é muito importante que a gente realmente saiba. Eu, por exemplo, vou fazer muitas perguntas que eu tenho curiosidade. A gente está recebendo aqui professor e especialista em Direito Internacional, Relações Internacionais e Temáticas Migratórias e de Refúgio, que é o Manuel Furriela. Seja bem-vindo. Olá, agradeço o convite e parabenizo pelo programa. Inclusive que é importante que todo mundo conheça mais essa temática. Sim. Que é algo muito importante para o mundo, né? Para o mundo, lógico, que a gente está vivendo um momento de extrema tensão, né? E ninguém sabe o que vai acontecer, né? A gente vê muitas páginas de fofoca que hoje em dia que todo mundo acompanha pelas páginas de fofocas do Instagram, né? Hoje em dia é mais no celular do que pessoalmente. Então, eu acho que isso é pior até, né, até pior, porque ali eles colocam o que eles querem, né? Exatamente. Sim. Então... E repercute no Brasil. Sim. Exato. Muita gente não sabe o porquê, o que pode acontecer. Terceira Guerra Mundial tá vindo aí, e bababá. É interesse político, é interesse econômico. Vamos começar, Manuel, assim, pela base da coisa. Desde para quem é muito leigo até pro bem a fundo do Para mim, eu sou muito leiga. Exato. Muito. Tanto que eu nem dou opinião sobre política, nada, porque realmente essa era uma matéria que eu tinha muita dificuldade na escola, inclusive. História. História, geografia, enfim. O que é que está acontecendo? Exato. Né? É um interesse político, é um interesse econômico, financeiro, religioso, enfim. E o porquê dos Estados Unidos ter entrado? Porque muita gente olha, né? Muita gente fala que, eu vejo muitos comentários, inclusive acompanho, né? Muitas pessoas leigas falando, não, porque os Estados Unidos, ele meteu o B dele porque ele acha que ele é o dono do mundo. Mas não é só questão disso, né? Tem toda a questão do petróleo, do Irã, né? O Irã é meio que um país, como eu posso dizer, não precisa, não tem ajuda, né, de outros países, enfim. Tem todo um contexto por trás, então... A gente trouxe você aqui para explicar melhor, desde o leigo até a fundo o que pode acontecer. Você tem vários interesses ali na região, né? O Irã tem uma das maiores reservas de petróleo do planeta. E além disso, um petróleo de excelente qualidade, porque às vezes a gente acha que é igual no mundo todo, né? Por exemplo, o petróleo brasileiro, ele precisa de muito mais refino para chegar a produzir bons combustíveis, combustíveis de qualidade, do que, por exemplo, o do Irã, o de vários outros países, da Venezuela, também está alta qualidade. E tem a dependência dos outros países, né? Que sem dúvida. O Irã já não, já é meio que... Isso aqui é meu, é problema meu, não preciso do resto do mundo. Mas isso faz deles mais melhores, assim, em condição financeira? É um país... Não. Então, porque essa é um país que está muito empobrecido. Bom, vou fazer um apanhado aqui, geral, e a gente vai levando, né? O Irã, até 1979, era governado por um monarca, por um rei. Lá eles dão outro nome, chama de Shah. Era o Shah Reza Pahlavi. Shah. Eu lembro disso, estudei na escola. É um tipo de monarca, só que dá o nome de Shah. E esse rei que tinha lá, esse monarca, ele era pró-Ocidente. Então você tinha uma série de vantagens no governo dele, ele se relacionava muito bem com Israel, se relacionava muito bem com os Estados Unidos, com a Europa, e ele trouxe muita ocidentalização para o Irã. Muitas muito importantes, até grande parte do público é mulher, é importante que saiba. Foi ele que deu o direito às mulheres de votarem, não tinham o direito de votar, a serem candidatas, a serem ministras. Ele criou um Ministério da Mulher, algo muito avançado para um país do Oriente Médio, nos anos 70. E até porque o Irã é mais rígido ainda, né? O Irã não vem de origem árabe, eles são persas. É um outro povo. Então eles são mais, como eu posso te dizer, são mais radicais ainda. Então ele era gente boa, teoricamente. Ele deu uma... tudo. Tá. Eu tô contando o lado bom. Sim. Mas enfim, ele teve uma série de avanços que trouxe ao país. Ele fez reforma agrária, era um país ainda feudal. Deu uma atualizada no negócio. Muito grande e tinha recursos, porque ele pegou um período
que o país com tanto petróleo exportava e o preço do petróleo disparou nos anos 70. Tanto é que na hora certa. Na hora certa. A gente teve 2 crises do petróleo que atingiram muito negativamente o Brasil, porque na época o Brasil importava muito petróleo. Hoje em dia a gente até exporta um pouco, né? Mas na época não era o caso. Então para nós foi muito prejudicial. O preço do petróleo chegou a subir 7 vezes mais. 6, quase 7 vezes mais do que era em 2 anos. Caramba. Bom, isso representou para quem importava muito mais gasto, para quem exportava uma receita gigantesca. Então, o país tinha muita receita e um governo de um monarca, de um rei, com uma visão mais ocidentalizada. Então, ele fez uma modernização muito grande no país. Só que aí, ao mesmo tempo que ele fez essa modernização, tinha muita concentração de recursos em quem era ao redor dele, e uma grande parte da população não se beneficiou economicamente. Então, vou contar o problema para a gente entender onde eles foram parar. E você tinha a religião islâmica muito forte no país. E ele, muito hábil, ele era um político muito bem preparado, porque o pai dele, que tinha sido rei anterior, mandou ele estudar na Suíça, nas melhores escolas, nas melhores universidades. Muito intelectualizado, muito preparado. Então ele até sabia lidar. Então, tinha os líderes religiosos no país, ele também era religioso, ele também era islâmico, ele lidou bem com isso até certo momento. Só que uma parte da população se incomodava com o governo dele porque entendia que não estavam distribuindo o dinheiro do petróleo para a população inteira. Tinha uma parte do país... A população passava necessidades. Não tinha benefício, teve as melhorias que eu contei aqui, e é verdade mesmo, Sim. né? Mas tinha outro lado. E esse lado modernizador dele, para aqueles religiosos mais conservadores, eles começaram a se incomodar. Ó, ele está se relacionando com o Ocidente. Estudou lá fora, está trazendo a cultura fora, para cá. Está trazendo uma cultura. Está dando direitos às mulheres que eles entendem que a religião não permite. Que não é verdade, mas é uma interpretação Dos mais antigos. mais antigos. Uma parte da população empobrecida. E teve uma festa que ele fez, até curioso quem quiser pesquisar. Em 1971 ele fez uma festa de 2.500 anos do Império Persa. Que a gente estava falando que não são árabes, são persas. Sim. Que foi um império muito importante na história da humanidade. Ele gastou, na época, entre 100 e 200 milhões de dólares só na festa. 200 milhões de dólares numa festa. Valores da época. Fez Ninguém a sabe festa. exatamente quanto ele gastou. Fez É uma estimativa. Gente. Se quem quiser pesquisar a maior festa de todos os tempos, Foi essa? Olha que interessante. Aí Maior a festa do a mundo. maior festa de todos os tempos. Todos os tempos. Que ano que foi? 1971. 1971. Foi pelo... Ele chegou a fazer extravagâncias, porque como era o Império Persa, a gente sabe que boa parte do Irã é desértico, ele pegou uma cidade que chama Persépolis, que é super famosa lá, Sim. histórica, linda, quem quiser pesquisar, muito bonitas as ruínas, né? Aquela região tem uma história muito legal. E ele mandou importar da França 50 mil árvores, 50 mil pássaros, só para plantar na região, mandou irrigar para o tal dia das festas. Na verdade, a decoração. Foi uma decoração. festa durou 3 dias. Mas o ponto é, Aí imagina durou a 3 dias população... coisas e morreu tudo. É. As plantas, porque... E os pássaros também, porque ele queria que os pássaros fizessem um determinado tipo de canto, que ele entendia que ia fazer parte da decoração do lugar. Estou contando algumas Gente, extravagâncias, Tinha bala mesmo. viu? não para a gente dizer das extravagâncias, mas para falar o que a população estava achando daquilo. Sim. E o quanto ele tinha o poder também, né? Muito poder. Então começou a ter um incômodo. Teve um outro detalhe, ele chegou a ser derrubado do poder nos anos 50, quem colocou ele de volta lá? Os ingleses e americanos. Novamente a população estão se intrometendo na nossa história, Exato. na história do país. Muitos lados positivos que eu contei do governo dele, né, aqui extremamente positivos que ele fez, combateu o analfabetismo, também tem um lado positivo, mas tinha um lado de quem era mais pobre, ainda um país com muita gente humilde, carente, falta de água no país. Nossa, básico, né? Rapaz, o cara gastava 200 milhões de dólares numa festa e o país tinha... É faltava típico recurso. dos reis antigos, né? É 880, né? E aí saía na imprensa mundial, porque essa festa saiu na imprensa, porque ele convidou
os principais líderes dos países, os reis, os presidentes da República... Do mundo todo? Se você for, não faz muito tempo, né, pô? 1970 e pouco é aí, assim. 79? 71, não, 79 caiu o governo dele. Caiu, tá. Em 71 foi quando ele fez essa festa. Sim. Do jeito que ele tá contando, parece que foi 1200 Lá nas... E a população dizendo o seguinte, olha, tinha que comemorar 2.500 anos da nossa história, importante, mas a população não participou da comemoração. Quem participou foram os convidados da festa. Mas, enfim, eu estou contando alguns episódios que incomodavam também grande parte da população. E o maior oponente a ele era o Ayatollah Khomeini, todo mundo já ouviu falar nesse nome, que era o líder religioso mais importante do Irã, que se desentendia com ele por conta disso. Tinha um discurso a favor dos mais humildes do Ayatollah Khomeini e tinha um discurso também religioso, país muito religioso, né? E o problema não é religião, gente. A religião islâmica é admirável naquilo que, né, você vai encontrar lá. O problema é usar politicamente religião, né? É uma religião realmente muito importante, né? Tem aspectos super interessantes. Mas a população ficou insatisfeita, incomodada com interferência dos outros países, incomodada com uma ostentação de riqueza e faltando recursos país afora. Em 1979, o Ayatollah Khomeini voltou, estava em exílio na França, porque o rei, incomodado com ele, começou a persegui-lo, ele foi para o exílio no exterior. No exterior foi até pior ter mandado ele para a França, porque na Europa ele contava também os problemas que estavam tendo no Irã. Porque tinha amigos lá. Tinha amigos lá. Então o cara era um tirano. O cara era meio que um... Isso aqui é meu, ele voltou para o Irã. A população derrubou esse rei que eu mencionei. O que acontece? Novo governo no Irã, eles criaram um governo que era o seguinte, tem presidente da República eleito até hoje, você tem um congresso, parlamento, deputados, senadores eleitos também. Tipo aqui, assim. Muito parecido com o Brasil, uma democracia, só que criaram uma figura acima de todo mundo, que é o Ayatollah, que é o líder religioso. Além dele ser o líder religioso... que isso faz parte da religião, a gente tem, quem é católico tem o Papa, cada um tem outros líderes, né? Super respeitável, mas ele tinha poder político também, a última palavra era dele, política. Então ele estava acima da democracia. Como está até hoje. Ele está lá ainda? Ele faleceu em 89, agora está outro. Tem um outro, que é o Khamenei. Só que o que acontece, esse novo governo, ele pegou ódio daqueles que apoiavam o monarca que foi derrubado. Por todos os motivos que eu simplifiquei aqui para contar para todo mundo. Ou seja, pegou raiva dos ricos. As famílias... Esse novo governo que chegou lá fez uma série de alterações positivas também na sociedade, mas teve outros problemas, né, em relação a direitos das mulheres, algumas coisas por uma visão desse grupo que estava lá. Tem uma retrocedida assim nesse ponto? É que tem que ter uma questão de visão lá deles, né? Mas o ponto principal para a gente pegar a parte internacional, entender os Estados Unidos como inimigos, porque apoiavam o anterior, e o colocaram de volta no poder. Lembra que eu contei que colocaram ele de volta no poder? A Europa e Israel, que já era um país que estava lá desde 1948. Então o Irã criou essa relação de inimigo neste ano, por isso que é importante eu contar esse pedaço aqui. Dali começaram os problemas. Então lá começou essa história com os Estados Unidos. Isso. E os Estados Unidos tiveram um episódio ali que também azedou para eles a relação. Porque os Estados Unidos tinham embaixada em Teherã, capital do Irã. A embaixada foi invadida por estudantes iranianos com o apoio do governo do Irã. Tomaram a embaixada e mantiveram por 444 dias diplomatas da embaixada sequestrados e mantidos no Irã. Vai fazer isso logo com o americano. Eles ficaram mais de um ano sequestrados? Sequestrados lá dentro do país. Diplomatas como tem aqui em Brasília, a gente tem as embaixadas, tem inclusive do Irã, de Israel, dos Estados Unidos. Vai fazer isso com o americano, que o americano não suporta tocar no ego deles. Aí é uma relação que já não tinha como ser boa, porque o novo governo era contra eles. Aí os Estados Unidos no primeiro momento tentaram entender, bom, se o Irã quer esse novo governo, vamos tentar
Sim. Nos acertar com eles é uma opção do país ter o governo que quiser. Uhum. Só que aí mantiveram sequestrados. Por vários motivos. Um deles falaram, olha, a gente só vai liberar as pessoas aqui se vocês mandarem o rei de volta aqui. Porque aí o Shah foi derrubado e ele foi pro exílio. Meteu o pé, tá. Gente. Saiu Com bilhões de dólares também que ele tinha já de patrimônio nessa história, ou milhões. E tinha Sim. amigos pelo mundo inteiro, então. Ah, E aí, então, criou essa situação. Ali azedou de vez. Aí os Estados Unidos começaram a pressionar o Irã, vocês têm que libertar nossos diplomatas. Inclusive porque fere leis internacionais. A embaixada de um país ela tem que ser protegida. Nem a polícia do próprio país pode Sim. entrar lá. é território do outro país, né? Você tem imunidade, inviolabilidade, várias proteções, Uhum. né? Porque você tem que sempre manter um canal de diálogo com o outro país, mesmo que não se relacione bem. Diplomatas com diplomatas tem que sempre se conversar, Uhum. né? Mesmo países em guerra, né? Quando você teve Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os alemães, Uhum. né, atacaram a Europa inteira, diplomatas alemães conversando com diplomatas ingleses, com diplomatas americanos. Você tem que manter Enquanto a esse guerra tá canal. rolando, eles estão conversando. Você tem que manter esse Sim. canal. E por isso que eles têm proteção. Tá. Eles desrespeitaram, invadiram a embaixada e mantiveram sequestrados diplomatas que são pessoas como nós. Sim. 444 dias. Liberaram algumas pessoas no começo, mas mantiveram lá um grupo. E os Estados Unidos ficaram numa situação de falar, agora eu não tenho mais relação com o Irã. Não tem como apaziguar. Não tem isso. como. Uhum. Bom, de 79 para cá, o Irã começou a apoiar grupos, acusado de apoiar grupos terroristas para atacar os Estados Unidos, para atacar o Ocidente e principalmente atacar Israel. Tanto é que todo mundo já ouviu falar de Hezbollah, Sim. de Hamas, Uhum. de Tutsi lá no Iêmen. O que são? São grupos que a gente chama ou de paraestatais, não são governos, não são países, e muitos chamam de grupos terroristas, só que eles precisam de recursos. O Irã era acusado de dar recursos a um país para ajudar a atacar justamente Israel. Tá. Então, nesses anos todos, a relação foi azedando de 79 para cá, e esses grupos terroristas foram atacando Israel. Então, você vê na televisão carro-bomba, você vê na televisão esses grupos dentro de outros países mandando mísseis em Israel. Não estou falando desse ataque agora, da guerra Irã e Israel direto, mas sim desses grupos indiretos aí atacando. Então isso sempre aconteceu durante Exato. todos esses anos, né? E aí o Irã, com essa relação Com outros países. ruim, atacava indiretamente armando esses grupos. Não, Israel com a relação entre outros países acabavam meio que entrando na briga também. Exatamente. Israel tem uma série de questões também lá na região de desgaste que melhorou. Ele começou a se relacionar melhor, o que é muito bom. Sim. Os países se acertarem ali na região, menos com o Irã. E aí o que acontece? Como o território de Israel e do Irã é muito distante, tem uma série de países no meio, depois é só o pessoal dar uma olhada nos mapas. Se tiver um mapinha, vocês colocam aqui pra gente dar uma olhada. Você tem ali próximo a Síria. E a Síria era governada também pelo Assad, que era um ditador que era ligado ao Irã. Então ele fazia o canal territorial para os armamentos e recursos econômicos chegarem nesses grupos e esses grupos atacam. Então Israel era atacado indiretamente pelo Irã. O Irã armava outros grupos para atacá-lo. A Síria fazia o meio de campo. Fazia o meio de campo. Só que agora caiu o governo da Síria. Não é à toa também que resolveram atacar o Irã agora. Que a Síria saiu da jogada. Ah, tá. A Síria saiu da jogada. E esses grupos terroristas ou paraestatais, né? Toma um pouco de cuidado com os nomes que eu Deu dou. toda a questão. Teve a questão agora não, que rolou um tempo atrás que deu o ataque. Exato. Estavam fragilizados e falaram, agora vamos no Irã. Agora é a hora. E aí o que acontece? Só para a gente chegar numa coisa mais atual, porque tem relação com o que eu estou contando. Tem um caminho inteiro, sim. Tem um caminho, Tem tem que contar por que azedou a relação. Né? Porque podia estar boa. E tem toda essa questão religiosa por trás também, que a gente não está citando também, né? Tem, porque o que acontece? Você tem todo um mundo islâmico, que é a maior parte do Oriente Médio, pega grande parte da Ásia também, pega uma parte da África. Isso que a gente fala, a gente respeita
todas as religiões, ó. Gente, o Irã é enorme também, né? O Irã é do tamanho mais ou menos do estado do Amazonas, que é o nosso maior estado no Brasil. Tá. É que às vezes a gente acha que os países não são tão grandes porque a gente vive num dos maiores do mundo. O Brasil é muito grande, É né? muito grande. O Irã é gigantesco. Tá, e ali naquele outro verdinho é... Israel. Isso. Gente, olha quantos países entre o Irã e Israel. E a gente está falando aqui de entre 1.500 e 2.000 quilômetros entre um. A distância é muito grande. Essa região é muito grande. Aí você tem vários países no meio, um deles ali em cima é a Síria, né? Tá. Então a Síria ficava mais, era uma das pontes que o Irã tinha para armar grupos ao redor de Israel, que esses sim conseguiam atingir Israel. Tá, entendi. Bom, estava funcionando dessa forma, os ataques. E aí Israel, nos últimos anos, teve aquele ataque terrorista em 2023, que inclusive até jovens numa rave foram mortos e sequestrados, lembram? Que foi, aí surgiu esses nomes que a gente, né? Exato. Não tinha Foi aí que ficou em alta, né? Hezbollah. Isso são os grupos terroristas, né? Isso, que o Irã era acusado de armá-los, mandar armamentos para eles. Então, indiretamente, era o Irã que estava por trás. Essa é a acusação. Mas não provaram. Não provaram. Provaram. O que acontece é que ninguém assume, Sim. mas de algum lugar vinham os armamentos. Eu queria jogar a culpa nos grupos para, tipo, Isso. E aí você viu? Então, vários. esse ataque que teve nessa época, até pessoas da rave e tal, que ficou muito conhecido, também tudo faz parte dessa história que você está contando. Porque daí, o grupo que atacou Israel em 2023, outubro, que mataram jovens nas redes, sequestraram mais de 200 israelenses. Tanto é que eles têm cerca de 50 ainda lá na faixa de Gaza, que é um território perto de Israel, que não é de Israel. Lá tem um grupo que chama Hamas. O Hamas, Esse grupo Hamas é um dos grupos armados pelo Irã para atacar Israel por conta dessa relação entre Irã e Israel desgastada. E o Irã não atacando diretamente o Israel, mas armando quem o ataca. Os grupos. O Hamas é um desses grupos. Só que o que fez Israel em 2023? Falou, eu vou agir diferente agora. Israel é um estado altamente tecnológico, inclusive em armamentos. Falou, vou atacar esses grupos primeiro. Atacou o Hamas, ataca até hoje. Atacou o Hezbollah, que é um outro grupo que fica dentro do Líbano. Atacou os Houthis que ficam no Iêmen, que é um outro país próximo. Então eles ficam em outros países, eles não ficam no Irã. Não, no Irã não fica. Fica muito... Não fica no Irã. Armou esses grupos atacando Israel. Israel o que fez? Atacou fortemente esses grupos para combater e diminuir o poder deles. Nisso caiu o governo da Síria, que era ligado ao Irã, que era justamente o canal para chegar aos armamentos. Então azedou o caldo de uma vez. Aí o Irã ficou numa situação fragilizada. Israel organizou militarmente ataques, inclusive com drones e mísseis, matando as principais lideranças. Vocês acompanharam também. Sim. Saiu notícia toda hora. Morreu um general daqui, morreu um comandante do Hamas, morreu um do Hezbollah. Aí Israel se preparou, agora vão atacar o Irã. Vão atacar a origem do apoio. Eles foram primeiro nas pessoas importantes. Isso. E aí... Foram na estrutura primeiro, depois eles ficaram vulneráveis, né? E aí Israel tinha 3 objetivos em atacar o Irã. Bom, todos eles relacionados em o Irã parar de apoiar grupos que o atacam. Certo? Falou, vamos atacar agora a origem, o país que está apoiando esses grupos que me atacam. Né? Eu estou simplificando a história aqui para todo mundo entender o principal. Começou agora a atacar. E aí começou um ataque que era o seguinte, né? Todo mundo vai também lembrar. Atacava o Irã dava uma resposta atacando mais ou menos na mesma proporção e eles ficavam na mesma. Mandava um míssil, atacava uma instalação do Irã, o Irã dava uma resposta, atacava Israel também. Então aí mudou o jogo. Eles começaram a se atacar diretamente. De 79 até praticamente agora, era tudo indireto nesses outros grupos, a guerra. Sim. Agora que não existia uma... Né? Agora era agora entre diretamente, os dois. sim. Só que em ataques pontuais. Não era, por exemplo, Israel ataca grupo terrorista Hezbollah.
Agora é Israel, ataque Irã. Ah. Exatamente. E como que eles fazem essa escolha dos lugares que eles vão atacar? Bom, você tem o Serviço Secreto Israelense, que é um dos melhores do mundo, eles têm agentes secretos na região e eles têm equipamentos altamente tecnológicos. Hoje em dia você tem satélites espiões que conseguem... É que aqui a gente está num lugar coberto, mas se você colocar um anel na calçada, o satélite consegue uma imagem de alta resolução daquilo lá do espaço. A gente está falando da guerra agora e de Israel, deve ter um satélite na nossa cabeça aqui. Tá, então aí eles monitoram tudo e eles escolhem lugares de militares, lugares específicos. Mas aí tem financiamento de outros países ou não? Ajuda de outros países? Depende do lado. No caso do Israel, os Estados Unidos, no mínimo, por ano, dão 4 bilhões de dólares de apoio econômico a Israel. No mínimo. Esse é o padrão. Sim. Autorizado porque nos Estados Unidos tudo tem que ser às claras. Sim. Né? O Congresso que aprova, você sabe que não é tudo para o presidente. Lá tem que passar pelo Congresso. E às vezes mais do que isso, dependendo da necessidade. Outros países ajudam, mas principalmente os Estados Unidos. Tá. E aí... Você está entendendo? Começando a entender agora Agora eu estou entendendo tudo. Não, mas Sim, todo o contexto. E aí mudou a fase. Falou, bom, aí entrou nessa que eu tinha parado. Um atacando o outro, mas atacando só um respondendo pro outro. Aí o Irã, o que o Irã falava para a população? Israel mandou um míssil numa base nossa militar. Mas eu também mandei um míssil lá, ou mais do que isso, e destruí tais e quais coisas. Para dizer para a população que a gente responde. E às vezes Israel também precisando dar uma resposta, porque a população do país cobra. Olha, a gente tem que responder, a gente foi atacado. Estavam nisso. Nos últimos 15 dias mudou esse jogo. Israel organizou um ataque muito grande contra o Irã. Só que organizou quando? Quando já tinha desmontado o poder maior desses grupos terroristas, já não tinha mais a Síria apoiando, e ele, naqueles pequenos ataques que ele foi fazendo cirurgicamente, ele acabou com a grande parte dos radares iranianos, ele atacou bases e desmontou grande parte da proteção antiaérea de Israel, do Irã, para quando fizesse o ataque maior também tivesse mais condições. Deixou eles vulneráveis, eliminando essas coisas que ajudavam eles a terem proteção. Exatamente. Aí isso é uma estratégia militar. Para um ataque maior. É realmente uma coisa de inteligência. Mas aí foi aí que foi chamar o pai. Aí o pai, acordou para todo mundo. Quando eu faço uma análise dessas, não tem análise religiosa, a gente faz uma análise técnica. Cada um de nós tem as suas preferências. Sim. Mas aqui eu faço sempre técnica. Na minha visão, vê se eu estou errado. Obviamente os Estados Unidos está por trás de Israel. Sem dúvida. Obviamente. Israel tem uma expressão que é muito curiosa. Bom, primeiro que o maior aliado dos Estados Unidos na região, no Oriente Médio, chama-se Israel. Então, é ponto pacífico. Pode mudar qualquer governo nos Estados Unidos. Muda um pouco como eles lidam com o governo de Israel, não com o país. Israel tá tudo bem para Israel também ter que pedir bênção para os Estados Unidos. Tá tudo bem. Depende da situação. Quando eu falo pedir bênção, é meio que... Sim. Sou aliado mesmo, se precisar, aí. Tem coisa que precisa também você pode contar com Israel. Exato. E aqui também deixar importante, todos esses países, gente, eles têm direito a existir. Israel tem direito a existir, o Irã tem direito a existir. Eu conheço pessoas desses países, são pessoas ótimas. Essa questão de política entre eles é que deveria melhorar, né? Mas não a relação entre as pessoas. E é interessante porque se você pegar em modo cotidiano, essas pessoas se relacionam bem. O problema são os governos que os interesses, né? Porque, ao meu ver, meio que os Estados Unidos por trás de Israel, meio que manipulou Israel inteiro, faz isso. E agora que o Irã, né, tá totalmente desestruturado, os Estados Unidos falou, deixa comigo agora. Então deixa isso, vamos entrar nessa última fase que é o de agora. Deixa eu dar um fatality agora. A gente passou aí quase 50 anos. Sim. Porque entra a questão também que os Estados Unidos não engoliu até hoje o ataque das Torres Gêmeas, querendo ou não, foi feito por um... O Bin Laden, ele era... Ele era saudita.
Mas quando atacou, ele estava dentro do Afeganistão, apoiado pelos talibãs. Por isso que os Estados Unidos atacou o Afeganistão e por isso que perante o direito internacional foi justificado ele atacar o Afeganistão, porque ele foi atacado por pessoas dentro do território afegão, apoiados e protegidos pelo governo do Afeganistão. Então você tem direito de responder. Existe um negócio desse então também? Para deixar claro para todo mundo. Você tá meio que passando pano, entendeu? Então você vai levar também, a grosso modo é isso. Tá. A guerra, todo mundo acha que não tem regras. A Mas guerra tem regras. Tem regras tratados na guerra. que chamam Tratados de Genebra. Os países assinaram acordos falando, olha, guerra tem regra. Vocês vão entrar em guerra, as regras são essas. Por exemplo, uma regra muito básica que é toda hora infringida e todo mundo que me ouvir vai entender. Guerra, gente, é entre militares. Os militares de um país enfrentando os de outro. População civil, cidadãos como nós, têm que ser protegidos. Então a guerra não dá direito ao exército de um país a atacar civis, atacar crianças, atacar idosos, atacar um hospital, atacar uma escola. É o que sempre acontece. Mas acontece, né? Não. Mas É o que toda sempre hora. acontece, ué. É Os um ataques horror. normalmente E por isso que você tem tribunal internacional para julgar quem deu ordem para tocar uma creche, por exemplo, jogar um míssil numa creche. Estou dando um exemplo bem extremo, atacar uma... Não, agora, entre militares, eles se enfrentarem, tá no jogo. Deixa o pau quebrar. Tá no jogo. Agora não se vê. Só para dar um exemplo, mas tem uma lista de regrinhas da guerra. Normalmente a guerra começa Você começa pegou um prisioneiro já, né? do outro país, você não tem direito de torturá-lo. Você não tem direito de matá-lo. Você mantém prisioneiro de guerra, tem regras para ele. Mas eles torturam? Mas é aí que os outros países, Exato. pelo menos o meu ver, tá? É aí que os outros países entram na jogada, né? Opa, Exato. peraí, ó, ops. Sabe o que chama os outros países um nome comum? Comunidade internacional. Todo mundo já ouviu essa expressão. O que significa? O mundo tem 215 estados, mais ou menos, 215 países, né? Não dá para dar número exato, que tem uns que você não sabe se é país ou não. Mas é mais ou menos esse número. Esses países todos, eles têm que conviver. E eles têm que ser críticos quando um infringe regras internacionais. E também você tem as organizações internacionais, que a maior é a ONU. Sim. Que os próprios países criaram, os estados, né? A gente usa mais a expressão estado para país, né? Estado nacional. Para justamente colocar uma ordem, que nós somos uma humanidade, nós somos todos seres humanos. Uma unidade, né? Sim. Se você precisa ter regras. Mas voltando aí, o que aconteceu agora no final? Israel falou, agora é a hora de eu atacar o Irã. Eu tenho 3 objetivos. Eles estão desenvolvendo arma nuclear. Eu preciso prejudicar, no mínimo prejudicar, ou no mínimo atrasar o desenvolvimento dessas armas. O Irã. Do Irã. O Israel atacando o Irã. Mas a partir do momento que o país ele tem uma arma nuclear, ele não pode ser atacado. Porque o que acontece é que ele pode usar o armamento. Não pode. Mas arma nuclear é permitido? Pergunta bem leiga, tá? Não sei. A arma nuclear, a arma nuclear funciona assim. Você tem um grande acordo internacional sobre armas nucleares que fala, tem 9 países, 9 estados têm armas nucleares. Até se quiserem, eu até falo quais são. 9 tem. Quais são os 9 que tem? Quem tem mais e de longe mais? Estados Unidos e Rússia. Cada um tem cerca de 5.000 ogivas. Até estava comentando aqui em bastidores. Destruiu o mundo inteiro. Várias vezes. Várias. Há uma estimativa que com 1.000 você já acabaria com a humanidade. Eles juntos têm quase 11.000. São 5.000 e uns quebradinhos. Onde eles guardam? Eles destruiriam 10 vezes o mundo. Você tem submarinos nucleares, você tem navios, você tem dentro do território lançadores de mísseis. Apertou o botãozinho. Fica tudo embaixo da terra ou na água. Isso. Estados Unidos e gente. Rússia. E aí tem outros países que também tem, mas numa quantidade muito menor, geralmente é só para se proteger, que é o que você estava dizendo. Se der uma merda, nós destrói também. Então a gente está Tá. aqui, Se for pro saco, nos vocês também vão. Estados Unidos, Rússia, quais mais? Aí você tem França, Grã-Bretanha, Israel. Israel não assume ter, mas há uma estimativa que tenha 90. 90 ogivas. O 90 ogivas. E tinha outros países que tinham também, tá? Depois a gente fala disso. E depois, se quiser, eu também falo do Brasil. A Coreia do Norte tem. Por isso que... E a Coreia do Norte é um caso curioso que eu comparo um pouco com o Irã. Ninguém derruba o governo da Coreia do Norte ou tenta invadir porque eles têm arma nuclear. Imagine um país em desespero com o governo para cair, com o presidente da república, com o ditador,
o chefe de Estado. Para o governo dele não cair, ele não vai pensar duas vezes em um caso extremo em usar. Então, deixa lá, Coreia do Norte tem. São armamentos mais atrasados, mas são bombas nucleares. A destruição de uma bomba nuclear é enorme. Algum país vai destruir. Olhem imagens da Segunda Guerra Mundial, do ataque do Japão, Hiroshima e Nagasaki. Tem armas daquelas que são, no mínimo, 40 vezes mais potentes do que vocês viram naquelas explosões. Aquilo já é uma enormidade. Há uma estimativa que na Segunda Guerra Mundial, quando atacaram o Japão, que em poucos minutos morreram 200 mil pessoas com os ataques daquelas bombas. Com um armamento que estava no início ainda. Imagina que são hoje, gente. 300 anos depois, tecnologia. Aí a Índia e o Paquistão têm, e também entra um outro motivo. Um tem porque o outro tem. Como eles têm um problema de conflito, quando um tem, falou, vai desequilibrar para o meu lado. Então eu tenho que ter também. Gente, que surreal. Os dois têm. Né? Um tem. E a população nem imagina, né? Porque o outro tem também. Se der na doida de algum aí, sim. Então, aí voltando na história então, dos Estados Unidos. Então, aí você tem o Israel resolveu nessa história, agora é o momento, eu vou atacar o Irã, que é a origem dos meus problemas, é o meu maior inimigo. E o governo iraniano também, ele tem uma determinação que ele tem que em algum momento acabar com a existência de Israel. Então, eles entendem que Israel não deve existir. Então, eles têm um problema sério lá. Questão religiosa. Questão religiosa, mas também política. Terra. Sabe que eu não gosto muito de usar religião? Primeiro que a gente tem que respeitar qualquer religião que as pessoas têm. E se todos nós lermos preceitos religiosos, qualquer religião, independente de qualquer pessoa tenha, geralmente ela fala que é para você agir de forma correta. Que é para você respeitar o outro ser humano. Fazer o bem. Isso qualquer religião. Então, as interpretações são políticas. Muitas vezes usam justificativa religiosa, mas o motivo é grupo político, interesse econômico e por aí vai. Mas coloca isso até hoje aqui também no Brasil. Não tenha dúvida. Muitas pessoas usam religião para influenciar em outras partes, né? Profissional, enfim. Mas vamos lá. Aí Israel decidiu há cerca de 15 dias atrás, falei, não, agora eu vou fazer ataques potentes. Atacou as usinas nucleares iranianas, porque é de lá que estão desenvolvendo as bombas, matou 2 cientistas do projeto nuclear, porque falou... Eles estavam lá na hora. Porque os cientistas são a base do desenvolvimento tecnológico. Sim. Você precisa ter equipamento, você tem que ter o urânio para enriquecer, que é o combustível nuclear, e você tem que ter os técnicos, os cientistas e as equipes. Que vão fazer então ele atacou ali. Ele tem um objetivo também maior, que é derrubar esse governo do Irã. Ele entende que esse governo que é inimigo dele, porque anterior não era, lembra o do Shah? Sim. Se eu derrubar esse governo, também me livro. O problema não é Israel, porque esse governo vai ficar toda hora criando situações contra mim. Eu ataco agora, eles reconstroem e vão me atacar no futuro. Né? Esse era um outro objetivo. E o terceiro era desarmar outros tipos de armamentos que o Irã tem. Porque o Irã, ele tem armamentos muito antigos, até explico o motivo de ter antigos, mas tem bastante armamento, tem forças armadas numerosas, é um país de 90 milhões de habitantes, é um país grande, a gente observou, é um país organizado, a população persa, a população iraniana é muito qualificada, é um país muito qualificado, então a gente tem que atacar também outros tipos de equipamento, por exemplo, mísseis. São os mísseis que vocês estão vendo atacar Israel. Não são nucleares, mas são mísseis que causam grandes estragos. Uma pergunta leiga. Vou até te cortar. Quanto custa o míssil? Você tem no mínimo 2 milhões de dólares um míssil. 2 milhões de dólares em um míssil. Tá. Não, os valores de equipamentos militares são astronômicos. São valores... Só para contar um outro dado aqui, vocês viram que Israel consegue, com o escudo de antimísseis que eles têm, desmantelar grande parte dos mísseis que vêm do Irã. Só uma parte que... E mesmo assim, muitos estragos a gente viu, né? Sim. Muitos estragos. Ali é cerca de 5% só, de 5 a 10% do que está vindo para atacá-los. Puta que pariu. Imagina se tudo o que veio atacar. Bom... aqueles negócios que eles, como fala?
É como se fosse um O imã que míssil vem... tá vindo e aí o Eles outro mandam destrói. outro. Tá. Isso. O escudo antimísseis é basicamente... Você tem vários tipos de armamento, tá? Tem chegado poucos a Israel por vários motivos. Um dos motivos é que esses mísseis estão passando em cima de outros países, porque lembram que eles não fazem fronteira um com o outro. Ah, tá. No meio do caminho já foram muitos destruídos. Outros países destroem. Sim. Aí se algum país quiser tá. engasgar com isso daí, já é mais uma merda. Quando entra em Israel, eles têm esse escudo que só eles têm, que é extremamente tecnológico. Só eles no mundo? E tão tecnológico só eles têm. Outros países têm algo equivalente, mas o deles é ao concurso, é o que tem de melhor. E eles têm também força aérea, que derruba mísseis, eles têm artilharia, que também eles têm outros tipos de Então, eles equipamento. têm uma mega proteção, né? E mesmo assim caíram esses e fizeram esses enormes estragos se a gente pegar um percentual. Mas o meu ponto aqui, ele falou de valor, você falou de valor, é importante. Calcula-se que por cada noite de ataque que Israel sofre, ou dia de... É que geralmente eles atacam de madrugada e tem motivos para isso. Né? Motivos técnicos para os ataques de madrugada. Um é que você pega mais desprotegidas pessoas, você é mais vulnerável à noite. Né? Outro é porque eles estão no deserto e às vezes há uma necessidade da temperatura ser mais baixa para o míssil poder decolar. Tem tudo isso. Tem. Tá. Não em todos os casos, mas nos mísseis mais antigos, sim. Porque eles têm mais modernos e mais antigos. Sim. O arsenal de um país é feito de todo tipo de equipamento. Sim. Mas beleza. Ataca, chega lá dentro do território de Israel. Esse escudo antimísseis, eles avaliam que custa por cada noite $200 milhões para funcionar. 200 milhões de dólares por dia. Estimativa. Puta que pariu, malandro. Então, mas aí, cada Porque vez... aí vem os mísseis, Por dia. eles têm o gasto dos equipamentos deles para repelir o ataque. Por dia. Tá, então, aí o E tem equipamento... basicamente 3 níveis. Depende do míssil que vem, eles mandam para interceptar. Se for muito grande o que veio e cair em destroços, vem um outro para destruir os destroços. Para aquilo que cai, cair em fragmentos menores. Porque senão atinge quem tá lá embaixo. O destroço causa menos estrago que o míssil, porque o míssil é um explosivo, ele cai, ele explode. Então você está evitando a explosão, mas não os destroços. Então vem um e tenta diminuir o tamanho dos destroços que estão caindo, destroços menores, menos estrago. Caralho, Gente, é uma 200 estrutura, milhões de dólares Agora, por dia. tudo que eu estou falando é estimativa, porque nenhum Não, governo dá dado oficial. Não, mas se for 10% Seja quanto nisso, for, já não... É muita São coisa. fortunas gastas nesses conflitos. Fortunas. Meu E eles Deus. estão fazendo isso todas as noites, todos os dias? Como que tá? É que agora teve o cessar-fogo. Sim. Que a gente usa uma expressão em direito internacional que é armistício. Tem um nome para isso. O que é o cessar-fogo? O cessar-fogo significa que os lados que estão na guerra falam, bom, a gente vai suspender, eu não te ataco, você não me ataca, para a gente poder começar a conversar. Trégua. Trégua também é uma expressão que dá para usar. Tá. Né? Cessar-fogo, trégua, armistício. E tem gente que fala, não, dá para negociar se atacando. Não dá, não. Não dá. Não dá porque às vezes um ataque é muito potente, causa estrago, você perde o clima. Peraí, então Sim, você vai tomar claro, também. peraí, peraí, envolve as não questões vamos conversar. Calma aí, emocionais. é o que você também, acabou de fazer. lógico, é. Isso. Sim. Então, gente, é fundamental o cessar-fogo. Porque o grande objetivo não é o cessar-fogo, porque a qualquer momento pode voltar a guerra. Sim. O grande objetivo é um acordo final para resolver de vez. Então quantos Agora tá dias... suspenso. quantos dias eles atacaram essa diretamente? Então, é difícil calcular porque, como eu contei para vocês, os ataques começaram no passado em vários níveis, mas mais intenso faz cerca de 15 dias, para a gente dar um espaço de tempo. Tá, então eles 3 semanas, vai. atacaram mais ou menos há 15 dias e essa trégua começou quando? Essa trégua começou semana passada. Semana passada, Isso. tá. Então teve tipo Mas 2 aí semanas a de gente ataque, chega no né? ponto... Eles tiveram 12 dias de ataque muito forte. Aham. Muito forte. Mas aí chega no ponto crucial. Onde que os Estados Unidos entrou aí? Vamos lá. Já tinha cessado o fogo, certo? Isso, vamos já lá. tinha. O Israel... e daí Israel também matou líderes políticos, militares, generais, líderes da guarda revolucionária, porque no Irã você tem o exército do país e você tem uma guarda que é para proteger o governo e os aspectos religiosos que chama guarda revolucionária, porque no Irã teve uma revolução em 79, essa que eu falei que derrubou o Shah, o rei. Bom,
O Israel, o que aconteceu? Ele chegou num limite até onde ele podia destruir as instalações nucleares. Ele falou, eu consigo atacar outros alvos, só que eu não tenho mísseis e equipamentos para destruir de vez essas instalações nucleares, porque várias delas, todo mundo acompanhou, ficam no subterrâneo, e uma delas no subterrâneo abaixo de rochas de uma montanha, e ainda assim por várias camadas de concreto. Israel não tem mísseis para chegar lá. Só quem tem? Estados Unidos. Aí entraram os Estados Unidos. Bom, o que aconteceu nesse conflito? Os Estados Unidos falaram, olha, eu não vou entrar nisso, eu vou dar 2 semanas para entrar. Mas aí Donald Trump acabou mandando atacar. Só que o que ele fez? Ele disse, eu não entrei na guerra, eu só fui atacar as instalações nucleares. E aí ele usou o B-2. B-2 são aqueles bombardeiros que a gente observou. Depois pesquisem também aí quem está assistindo a gente. B-2 é um bombardeiro que só os Estados Unidos têm, que cada um deles deve custar 2 bilhões de dólares. Bilhões? Cada um. Eles têm quantos? Eles têm 20. Bilhões. Mas qual que é a estrutura disso? Bom, vamos lá. Os caras O têm B-2 40 bilhão só disso daí. é um avião. Depois vocês pesquisem que parece, eu tava a gente comentando aqui, deve ter gente que já viu aquilo achando que estava vindo um OVNI, não era da Terra mesmo. Pesquisem, olha lá. Isso chama B2. Chama B2. Quanto e o que é um B2, há uma estimativa que deve custar 2 bilhões. 2 bilhões, um avião Isso, desse. isso. Mas vamos lá. Esse Imagina avião, a pessoa que dirige isso, você já vê como ele é responsabilidade. diferente, ele é altamente tecnológico. A maior parte dos radares não o detecta. Ele é chamado de avião invisível porque ele pode entrar no espaço aéreo do país, o país nem está sabendo que entrou. Radares não tem. Nenhum país tem tecnologia para... A Rússia tem, mas dizem que não tem em todo o território. Porque várias das informações que a gente passa é estimativa. O que significa estimativa? Nenhum país conta algo tão secreto. Que tem, né? Eu vou te falar uma coisa, só pela foto essa resolução tá em alta. Provavelmente o pessoal que tá assistindo não vai estar tão em alta quanto tá aqui. Só de você bater o olho, você vê o quanto ele é leve, velho. Você consegue... ele passa a impressão de ser levíssimo. Bom, o que acontece? É um jato, né? Mas a tecnologia é diferente. Você vê que ele, isso é único no mundo. É rápido pra um caramba. Esse entrou lá no Irã e levou bombas, além dele ser altamente tecnológico, ele é supersônico. O que quer dizer supersônico? Muito rápido. Muito rápido. Da velocidade da luz, do som, coisas, do som. Do som. E aí o que acontece? Ele tem, ele consegue comportar uma quantidade de bombas e mísseis gigantesca. É muito grande? É grande, ele é um avião grande. E tem outra coisa, tanto é que ele não é um caça, porque caça é pequeno. O propósito dele é ser um bombardeiro. Então, para entrar no território do já leva um monte de bomba. É para acabar com alguma coisa. Só que tem um detalhe. Ele é o único que consegue carregar as bombas suficientemente potentes e pesadas para atacar as instalações do Irã e chegar no subsolo, numa profundidade muito maior. Também para a gente dar alguns parâmetros aqui. Israel era capaz de mandar mísseis para chegar numa rocha, num tipo de subsolo mais resistente, até cerca de 2 metros. Esses mísseis, eles só de entrar, eles já entram a 60 metros. Puta que pariu. E depois que entrou, só quando ele afundou a 60, mais ou menos 60 metros, às vezes até mais ou um pouco menos, aí ele explode. Gente, nossa, não fazia nem ideia que existia esse tipo de coisa no mundo. Por que eles atacaram, os Estados Unidos entraram? Porque eram os únicos que podiam dar um golpe mais pesado nas instalações nucleares subterrâneas. Põe de novo lá o chegar sem ninguém ver, mas levar o armamento pesado que só os Estados Unidos têm. Mas então o Trump mandou um desse? Vários. Vários! Não, e tem outro detalhe. Não se sabe quantos ele mandou, mas eu tenho algumas suposições. Eu não gosto de fazer suposição, mas tem que dar um parâmetro. Sim. Mas as pessoas entendem que pode ser mais ou menos. Tá? Há uma estimativa que ele mandou 114 aviões ou 117. Desse B2? Não. Desse ele não tem, ele tem 20. Tá. Ele mandou provavelmente 6 desse, provavelmente. Porque era para levar as bombas. Mas ele mandou os outros porque falou, vai que captam a entrada deles. Os outros caças
atacam quem vier atacar para o bombardeiro chegar até lá. Da missão concluída. A missão vai ser concluída de qualquer jeito. Eles foram todos juntos? De uma vez? Não, geralmente não. Só que ele tem uma autonomia muito grande. Tem outra curiosidade também desse avião, desse bombardeiro, que ele é mais um bombardeiro, né? Por conta da proposta dele ser essa. Ele pode viajar sem abastecer 11 mil quilômetros. Mas se precisar, longe, ele pode ser abastecido no ar. Vai um outro avião, outro lado, né? Para e o abastece. Justamente, e dentro dele, ele tem uma série de instalações para a equipe que fica lá dentro, se precisar, poder ficar longos períodos. Quantas tem banheiro químico. Geralmente eles mandam entre 6 e 9 de tripulação. Porque a proposta é entrar no país, o cara aperta os botões. Fogo, tchau. Né? Ou seja, a tripulação não precisa ser grande. Não, é só para acabar com alguma coisa. Não precisa. Esse avião não é caça, não é um avião. Quando você vê um no céu é para destruir alguma coisa muito grande, para causar estrago. Poucas pessoas na humanidade vão ver um desse. É para quando a merda tá feia mesmo. Não, e eu tava, até a gente comentando um pouquinho de bastidores aqui, né? Fala, nossa, foi ano passado que os Estados Unidos desenvolveu isso. Esses mais modernos, eles estão com uma tecnologia de cerca de 30 anos. É que ninguém fez ainda algo, a não ser a Rússia. A Rússia tem equipamentos não desse nível, mas mais próximos. Então os Estados Unidos está há 30 anos em questão de tecnologia, em armamento. Não, e nem precisou trazer nada mais atual, porque ninguém ainda conseguiu, praticamente, a não ser a Rússia. A Rússia ainda tem alguns equipamentos mais desse nível. Então tá explicado porque os Estados Unidos... Se ele não entrasse, ele não conseguia... O que acontece? Cogitaram pegar essas bombas que eles lançaram e dar para Israel, só que Israel não tem os aviões para levar, porque só esses conseguem. Os Estados Unidos têm uma outra linha que também consegue, mas são eles só. Então não podia ser outro Então país. Eles foram lá, eles bombardearam só as instalações nucleares, lembram? Sim. E saíram. Falaram, a gente não entrou na guerra, a gente atacou as instalações nucleares, porque o Irã ter bomba nuclear coloca em risco a região. O mundo, no caso. E não só Israel. Exato. Então meio que os Estados Unidos fez isso e falou, tô livrando o mundo aqui de uma. Isso. Entendeu? E não que não seria papel dele. Porque o que acontece? A ONU, desde 2006, com o Conselho de Segurança, já critica o Irã por estar desenvolvendo armas nucleares. Porque você perguntou de armas nucleares, basicamente o acordo que o mundo tem é o seguinte, bom, Inês é morta, que é uma expressão bem brasileira, 9 já tem. Não vamos deixar mais países terem. Não vão autorizar que produzam mais. Porque senão coloca mais ainda em risco o mundo. Quanto mais, pior. Esses são os B2? Isso, olha lá. Questão do Eles têm uma estimativa 20. O projeto era até construir mais. Mas como eles viram que era suficiente, pararam ali, porque já é... Mais, Então essa imagem é nos Estados Unidos, provavelmente, né? Ou em alguma base americana na região. Porque também, o que acontece? Os Estados Unidos têm bases em outros países. Sim. E na região, ao redor do Irã, diversas. Eles têm em diversos países. Por exemplo, no Catar, que foi até atacado pelo Irã, né, naquele ataque que ele avisou que ia atacar, ele tem base ali, mas ele tem vários. Ou, se não, ele manda porta-aviões também, que aí o porta-aviões leva. Por isso que existe o porta-aviões também. Duas perguntas. Os Estados Unidos, ele meio que meteu o bedelho ou não? Não, isso foi combinado com Israel, mas foi estratégico, foi uma aposta do Trump. Novamente, gente, eu não estou criticando nem elogiando, a gente faz uma análise, né, dos fatos que estão acontecendo. Isso. O que o Trump apostou? Se eu desmantelar essas usinas, essa parte, pelo menos parcialmente, eu resolvo. Porque o Irã, mesmo sendo atacado, ele pode em algum momento voltar a desenvolver, mas você retarda. Atrasa a vida deles lá, né? Atrasa, porque você destruiu as instalações. Mais que o país está em guerra, então... E aí, mas ele tem já urânio enriquecido que ele guardou em algum lugar. Ele pode usar em futuras bombas. Mas, de qualquer forma, ele causou um prejuízo enorme então, ao provavelmente programa. ele conseguiu atingir... E aí, o Irã fica mais propenso... Bom, agora a gente tem que conversar. E nesse bombardeio, ele conseguiu atingir as ogivas nucleares?
ele não tem, o Irã não chega até ogiva, provavelmente. O Irã, então o que acontece? O Irã, ele não tem a bomba, mas ele estava desenvolvendo, porque você produzir a bomba, ele estoura a bomba, né? Você produzir num ataque desses era bem capaz que ele usaria. Aí você entra num nível que provavelmente já ia começar a pensar. Pensar. Mas, de qualquer forma, olha quantas saem. Olha o volume. Assim. Olha o volume. É que olhando assim parece tão pequeno, né? Isso é toneladas, né? Sai um monte. Cada um desses tem a... E outra coisa, o avião, ele tem que ter capacidade de decolar e voar com isso tudo lá dentro. Quanto pesa um negócio desse? Eu não sei o peso para falar para vocês, não tenho ideia, mas é pesado, extremamente já vi pesado. Algumas fotos, É extremamente pesado. E esses mísseis também são imensos, né? Parece que é pequenininho, mas é enorme também. São enormes, são grandes. Gente. Você coloca ele deitado, é um quarto do avião ali, ó. Olha o tanto que tá saindo de dentro. Cara, que surreal isso. É bizarro, tecnologia absurda. Assim, Total. é até fora não dá pra parece coisa de filme, né? Não, é fora do possível. E agora a etapa que eles estão fizeram o cessar-fogo, muito bom. Tomara que eles se acertem, né? Haja aí uma composição. Tem algumas dificuldades aí. E tem outros lances. Aí tem política interna do país, né? O Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, ele, ao decidir atacar o Irã, quando ele decidiu esses ataques mais intensos, ele decidiu justamente num momento onde ele poderia sair do governo, ser retirado do governo. É uma democracia Israel, querendo substituir o primeiro-ministro que era ele. Ao fazer um ataque desse nível, falaram, agora a gente não vai mexer com ele. E outra coisa, ele teve sucesso no que ele fez, militar. Sim. Aí dentro do país, politicamente, começam a avaliar. Bom, peraí, a gente tem vários problemas com esse chefe de Estado, com esse primeiro-ministro. Ruim com ele, pior sem ele. Vamos ficar com ele, não vamos ficar, mas concorda que muda o jogo? Para ele internamente. Sim, claro. A visão que se tem dele. Então, dizem que ele também agiu pensando um pouco nisso. É que a gente querer só achar um motivo para as coisas, o mundo é complexo. Sim, tem várias coisas envolvem, tem né? muita coisa por trás também. E o governo do Irã, quando atacou a base, depois que sofreu esses ataques americanos, atacou uma base americana que tem no Catar. Mas atacou avisando, não causou nenhum estrago. Só que dentro do país, que o governo iraniano falou para a população? Nós revidamos e atacamos uma base americana. Ter causado estrago ou não, ficou secundário. E tem a questão do interesse dos Estados Unidos também em petróleo e tudo mais, né? Sim. Mas o ideal, né, é que o Irã relacionasse-se normalmente com os outros países, né, e tocasse aí a sua vida. É muito mais fácil, né? Exato. E se o país quer ter esse governo ou outro, se eles querem ter um ayatollah como chefe maior, cada país tem sua opção de governo. Jeito, exato. Né? Acho que isso não é o ponto. O ponto é o risco que pode causar para o mundo. Aí você tem dois tipos. Os países que podem se sentir prejudicados, Israel, como eu contei, e a ONU tem que olhar no todo. Aquele país está causando risco para a comunidade internacional, a gente tem que agir. Aí são todos os países. Eu quero fazer só uma pergunta, uma pausa aqui. Fala do nosso para o nosso patrocinador oficial, a Soldiers Nutrition, a marca com o melhor custo-benefício do mercado. É isso mesmo. Creatina com 100% de aprovação no laudo. Aqui nas minhas mãos está a creatina de 250 gramas, mas no site você encontra de 150 gramas até a de 1 kg. A de 1 kg tá ali, ó. 100% de aprovação no laudo utilizando o cupom BAJU. O que já é bom, pode ficar melhor ainda. Sai por R$150 a creatina de 1 kg, pessoal. Dá para a família inteira, dá até para o seu cachorro tomar. E todo mundo deveria tomar creatina, até quem não treina, tá? Sim, desde as pessoas mais novas até a terceira idade. Todo mundo tem que tomar. Proteína isolada, concentrada, tá ali do lado de chocolate, que é o meu sabor favorito. Não tá aparecendo. Ufa, peraí, deixa eu esticar aqui. Tá aqui. A concentrada e a isolada. Eu não gosto de proteína de chocolate, tá, pessoal? Mas essa da Soldiers, ela é muito boa. Eu faço minha panquequinha todos os dias. Exato. Panqueca de chocolate, ó. Sensacional. Matéria-prima importada, 1 kg, tá? Vem 1 kg aqui, ó. 1 kg, tanto a isolada quanto a concentrada. 40 gramas de proteína por dose, tá? E esse sacão de 1 kg
Sabor sensacional, matéria-prima importada, 40 gramas de proteína por dose por apenas R$ 125,00 com o cupom BAJU lá no site da Soldiers. Se você não quer carboidrato nem gordura na sua proteína, se está em dieta, restrito e tal, Quer dar uma secada. tem a isolada, praticamente zero gordura, zero carboidrato, várias opções de sabores, corre lá no site da Soldiers e já faça o seu estoque de suplementação. Tem pré-treino, tem glutamina, barra de proteína, tem roupa, inclusive, ó, essa camiseta que eu Garrafinha. tô, oversize, Olha que é fofa. da Soldiers, você encontra no site também. Garrafinha térmica que eu ando grudado com a minha, a Juliana com a dela A também. gente não fica sem. Eu sempre ando grudado com a garrafinha, que muita gente esquece do essencial que é beber água. Se você não anda com a garrafinha, você esquece de beber não água vai durante beber o a dia. quantidade Então, que tem que beber. o segredo é andar com a garrafinha do seu lado, e essa térmica da Soldiers vai te ajudar bastante, porque vai deixar a sua água sempre gelada, certo? Então corre lá no site da Soldiers e já faça a sua compra Faz seu utilizando o estoque. cupom BAJU. Tem o QR Code aí na tela também. Ô, Léo, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui. A ONU, Eu quero muito saber da ONU. ela é capaz de parar com essa guerra? Qualquer guerra, na verdade. Eu queria já te fazer essa pergunta faz tempo, mas como fechou aqui, antes da gente entrar aqui no Merchan da Soldiers, você falando da ONU, a ONU tem capacidade de parar com essa guerra? Não, não tem. A ONU, como que funciona? Ela foi criada logo no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, com um objetivo maior, evitar a Terceira Guerra Mundial. Imagine uma Terceira Guerra Mundial com as potências com armas nucleares. A gente não estaria aqui para contar a história Acabou tudo. literalmente, né? E aí o que acontece? Durante todos esses anos que a ONU existe, ela teve momentos com mais poder, menos poder. E lembrando que quem dá poder para ela, os próprios países, os próprios estados. Só que o que aconteceu? Em 1991, quando acabou a União Soviética, você não tinha mais a ONU dividindo o poder ali entre Estados Unidos e União Soviética. O mundo era meio que dividido entre os dois, Sim. os países influenciados. Ficou só os Estados Unidos como potência. E aí os Estados Unidos tomaram várias decisões sem passar pela ONU. Falaram, agora eu não vou passar mais. Eu vou tomar sozinho. Isso desprestigiou a ONU. Esses problemas que a gente está contando aqui, o certo seria a ONU resolver. A ONU lidar com o Irã. Falar, Irã, você não pode Fazer o meio de campo, né? Sem dúvida. Israel atacou diretamente o território do Irã por conta própria, entendendo que o Irã poderia um dia usar uma arma nuclear contra ele próprio, entendendo que o Irã apoia esses grupos todos que eu contei no início da história aqui. Sim. Então Israel conta essa história. Mas se você tivesse a ONU com muita força, a ONU Israel ia se queixar para a ONU. Falar, tem um país aqui que é o Irã, que é hostil, está armando esses grupos, vocês têm que tomar uma providência. E aí a ONU, pelo Conselho de Segurança, a ONU tem um departamento, digamos assim. Onde fica? A sede da ONU fica em Nova York. Mas fica nos Estados Unidos. Só que o prédio principal, né? Aliás, é até curioso, ali um prédio muito bonito, um dos arquitetos foi Oscar Niemeyer. Olha. Que é o nosso grande arquiteto Sim, aí de Brasília, que todo brasileiro, mundo conhece. E outra curiosidade, todo ano a ONU tem uma grande reunião dos principais membros, quem abre é o Brasil. A ONU deu uma cortesia para o Brasil. O Brasil foi um dos principais fundadores da ONU, que fundou a ONU. Bem, gente, o Brasil é paz e amor, a gente tem os nossos problemas, mas é um país que não Tá não na quer merda, treta mas com tá dando ninguém. risada, tá não tudo quer bom. treta com ninguém. Essa é a sede da Isso, ONU. sede da ONU em Nova York. Aliás, quem for a Nova York, visite, porque vale a pena. É muito bonito o prédio, e ele tem museu, exposição, para você conhecer como funciona. Quando foi feito? História. Bom, deve ter sido Por em cima. 1945, mais ou menos. Então faz tempo. Tá. Mas é mais ou menos na época. E tem as esculturas ali, tem uma escultura que é um revólver, que o cano deram um nó no cano. Ou seja, que é para pacificação, né? Sim. É super então, curioso. você acha que nessa guerra, não só nessa guerra, acredito que em várias outras situações, faltou pulso firme da ONU? É que a ONU não está com força, ela própria. Os países não têm levado umas principais questões mais para ela decidir. Tem decidido por conta própria. Ela está desprestigiada pelos seus membros. É aquele clube não frequentado. Poxa, que dó, né? Tem para manter, só pra gente fazer um paralelo? Vamos, a grosso modo, tem para manter a tradição. Ela tem um papel. Sim, mas tá lá. As questões são discutidas lá. Teve reunião entre embaixadores de Israel e do Irã
Lá dentro eles até discutiram. Mas quando dá uma merda maior no país, o país não quer pedir opinião para eles. Ela tem uma importância internacional, ela faz muita coisa. Por exemplo, quando você tem grandes crises humanitárias em países muito pobres, ela ajuda demais. Crises de refugiados, ela tem um papel, só que não é tudo que ela deveria ser. Então, o certo seriam os países que se sentem prejudicados levarem para a ONU resolver, junto com o outro. E a ONU decide como tomar providência. Em relação ao Irã, ela até chegou a tomar algumas providências. Ela aplicou sanções econômicas contra o Irã, que estão até hoje lá. Proibido o Irã de importar e exportar tudo o que ele quer. Então você tem um estrangulamento econômico, que a ONU entende que às vezes aplicando o estrangulamento econômico está punindo o país e faz ele mudar a sua postura, mas o Irã mesmo com as sanções não quis saber. Não mudou. Nossa, então a ONU é um grupo de pessoas de vários países? De vários, são 187. Falei para vocês que... Não, 193, já tem alguns a mais. Que o mundo tem uns 210, 215. Então quase todos... Tem um representante lá. Tem um representante lá. Então quando acontece esses problemas assim que são, mundiais. Então, todo mundo se reúne. O presidente de cada país, né? Sim. Você tem 2 níveis. Tem um que chama Assembleia Geral. Os 193 todos são iguais lá. E tem Você pode pegar o menor país do mundo e o maior, que é a Rússia, por exemplo, em tamanho, o mais rico e o mais pobre. Todo mundo tem a mesma assento. E tem a panela. São iguais ali. Mas aí você tem um outro departamento que chama Conselho de Segurança da ONU. Primeiro ponto. Nem todos os membros da ONU estão lá. São 15. Desses 15, 10 são escolhidos entre os outros 190. E 5 são sempre os mesmos. Rússia tem uma cadeira lá porque herdou da União Soviética. Sim. Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e China. Esses são sempre os mesmos, só que tem um outro ponto. Se os 15, quando votam, tomarem uma decisão contra um país, um desses 5 pode vetar, mesmo que os outros 14 tenham aprovado. É muito poder. E tem uns 5 bichão. Não tem como. Aí. Mas se você for ver, é os 5 que tem maior poder de... E são, militar, e são os vitoriosos da Segunda Guerra. Exato. Tem muito país criticando, falando, não dá esse modelo mais. O mundo mudou muito nos últimos anos. O Brasil, inclusive, eu também quero uma cadeira permanente lá. Não, o Brasil na América Latina é um dos principais países. Fica quieto aí. Eu teria que ter também meu papel lá. Né? Vários governos brasileiros tentaram que a gente tivesse essa cadeira. O Fernando Henrique brigou bastante para ter. Dessas Brasil 5 não, né? Das 15, você disse. Esses 10 que são escolhidos, o Brasil já várias vezes foi escolhido. Geralmente, quando o Brasil se candidata, ele é um dos melhores candidatos. É paz e amor, né? E também porque a gente é uma potência. Aqui na região somos o maior, somos a maior economia. Então, quando eles imaginam, vamos dividir o mundo, América Latina, o Brasil é um candidato forte. Todos os países estão de olho aqui, né? Assim. Isso aí. E o Brasil é um país que não é um país quer rico. problema. É um país rico. Sim, é um país rico. Aí já vem outros interesses. Não quer problema, não quer treta com ninguém. E o que, resumidamente, Manoel, o que a gente pode esperar agora dessa guerra? O que pode acontecer? O que provavelmente vai acontecer? Como estamos? Como o mundo está? Bom, o que eu espero é que haja um acordo de paz, né? O que é difícil. Do lado israelense, vai ser difícil eles aceitarem um acordo de paz com esse governo que está lá no Irã. E eles também não podem reivindicar no acordo de paz que mude o governo. O Irã não vai aceitar, essa parte não acontece. Né? Até porque todo esse contexto, muito desse contexto para manter o governo que está lá. Os caras estão governando lá, estão fazendo um jogo para não cair o governo do lado de Israel também. Então, é muito difícil sair o acordo. Mas se sair, né, o acordo, é para que eles se respeitem a existência um do outro e parem de se atacar e que o Irã pare de atacar grupos indiretos. Lembra que começou assim? Que também não adianta só ele não atacar. Sim. Né? Então, para que eles não tenham mais um conflito militar. Agora, dentro do Irã, é muito difícil também um governo aprovar um acordo com Israel, já que também boa parte da população tem muitas críticas a Israel, por um pouco pelo que eu contei aqui. Não estou dizendo que procede ou não procede, Sim. né?
mas a população tem uma visão de que Israel estaria ligado ao governo anterior do Shah, que era contra preceitos religiosos, que era contra a forma como o Irã existe. Então você tem um pouco disso de cada lado. Então é complexo. Agora é o momento com mais chance, porque você tem um Irã enfraquecido, que já viu que os Estados Unidos, se precisavam entrar até com mais força, e que Israel pode atacar com muito mais força até do que atacou. Resumindo, não tem o que fazer. Exato. Mas eu espero que com tanta pressão em cima saia. Agora, o governo americano, ao atacar, eu acho que ele aproveitou a oportunidade de falar, Irã, agora é hora de você fazer composição. Mas ele também falou para Israel, agora é hora de você também parar de atacar. Senão não sai. Ah, tá. Uma das características do Trump não é elogio, crítica, novamente, gente, eu não tenho predileção política quando eu faço análise. Mas eu acredito que o lado dele, empresário, negociador, ele sabe que tem que bater nos dois lados para que saia acordo. Ele fez isso, ou está tentando fazer isso com a Ucrânia. Tirou o apoio da Ucrânia, e aí a Rússia falou, agora eu tô com mais força para atacar. Ele falou, você também não pode. Isso que eu falo dele. Senão vocês não vão fazer acordo. Não, ele tem que bater nos dois. Tem que bater nos dois. Tem um pulso firme, né? A galera eu acho que ele está tentando um pouco disso também aqui. Vamos tomar que tenha sucesso. Questão assim. E haja paz. A questão da guerra, o petróleo vai subir. Obviamente, o petróleo vai subir. Qual que é o impacto aqui no Brasil? O que a gente pode esperar? Bom, primeiro, como que pode subir o petróleo, o preço do petróleo, né? O Irã, ele não exporta tudo o que ele quer porque está com aquelas sanções da ONU que eu falei. Mas mesmo assim, ele ainda vende, né? Se você deixasse o Irã vender tudo o que quer, ele venderia muito mais, obviamente, estaria muito melhor economicamente e os preços até talvez caíssem, porque é um país com uma quantidade tal, né, de petróleo que ele tem condição até de mudar preço no mundo todo, né? E da qualidade que eu falei e tudo mais. É uma das maiores reservas do mundo, né? Aí o que acontece? Tem esse lado, mas tem um outro pior ainda. Se a guerra se agravasse, perto do território do Irã passa o Estreito de Hormuz. Depois deem uma olhada no mapa também, que é um caminho bem estreito, por isso tem esse nome, onde passa cerca de 20% do petróleo exportado no mundo todo. Não produzido, que produzia uma outra história. Tá. Né? Porque tem país que produz e consome, né? O Brasil ainda exporta um pouco mais, muito pouco, mas basicamente a gente atende aqui. Agora, a maior parte do petróleo exportado está naquela região e passa perto do Irã, e tem que passar por um estreito entre o território dele, olha lá, entre o território dele e o de Oman. Onde fica? Olha lá. Tá vendo ali, Persian Gulf, tá ali? É Golfo Pérsico, né? Essa parte azul, obviamente, é o mar. Por ali passa cerca de 20% do petróleo exportado no mundo. Se ele fechar aquela faixa de estreito que vocês estão vendo ali, aí os navios, os petroleiros não passam por lá, não chegam no mundo. Ali também passa, além do petróleo, grande parte do gás liquefeito. Então, o gás, ele pode ser transformado em líquido, por isso que chama liquefeito, para botar no petroleiro. Aí chega no país que vai usar, eles convertem novamente em gás e botam na tubulação. Mas o ponto então você tem a faca e o queijo ali, resumidamente. Você também pode mexer com o preço do gás liquefeito, mas o petróleo é o principal. Se eles fecharem, o preço do petróleo dispara. Nossa. Esse era um dos receios. Eu tô, olha, tipo, olhando o lugar, E quem vai ser beneficiado com isso? O objetivo deles nem é beneficiar ninguém, mas é usar como arma de guerra. Se é para atacar, um dos meus ataques é esse. Ele podia atacar bases americanas na região, que são muitas. Os Estados Unidos, só para a gente passar uma geral ali, ó, tem base em Oman, United Arab Emirates, né, que é Emirados Árabes Unidos, tem Oman, tem na Arábia Saudita. No Iraque não tem base, mas tem soldados no Iraque ainda, então podia atacar os soldados. Só querendo ou não, essa parte... O Irã podia atacar todos esses e fechar o Estreito de Hormuz. Por essa parte é um rio? Não chega a ser um rio?
É um mar ali. É o mar. Ali só para a gente situar um pouquinho. Tá, é o mar. No Golfo Pérsico, você tem o mar. Então, saem de lá os petroleiros, porque todos esses países que vocês estão olhando ao redor produzem petróleo. Mas isso é aí que vai chegar. 20% do petróleo exportado no mundo. Metade do mar ali, você pega os Emirados. Exato, mas quem cuida de um dos lados do estreito é o Irã. Mas o Emirados não poderia achar ruim. Não, aí vem uma consequência. Esses aí já vem outro país, já entra outro país na jogada. Ou outros. Ou outros. E aqui também, para lembrar, a gente falou no início, a gente chama todo mundo de árabe. Não são. É que pro Não mundo, são. quem não conhece... Né? No Irã, eles são persas, que é um outro povo. Né? E eles têm problemas também. A Arábia Saudita agora está até com uma relação melhor com o Irã, ainda bem. Quanto menos conflito, melhor. Mas por muitos anos, ela disputava poder na região. Porque são os maiores países ali. Sim. Então... Se o Irã fechasse o Estreito de Hormuz, poderia ser atacado pelos vizinhos. Aí você teria uma guerra muito maior. Sim. Então, o pior dos cenários seria esse, né? O aumento do petróleo. Só que enquanto ele fecha, até que o ataquem e consigam liberar, o preço já disparou do petróleo. E Bom, aí isso para o afeta Brasil, a gente, né? afeta. Para a Petrobras, uma maravilha é lucrar muito mais as petroleiras, só que a Petrobras ia ser pressionada a subir o preço dos combustíveis aqui dentro do Brasil. Todo mundo sabe que preço de combustível em muitos países, como no Brasil, quando sobe, sobe tudo. Eles têm um efeito cascata na economia. Né? Principalmente o diesel, porque o transporte de cargas no Brasil basicamente é por caminhão. A gente tem poucas ferrovias, poucas hidrovias, sobe o preço de tudo. Sim. Só para dar um dos efeitos. E aí você teria um receio. Agora tem um outro que é pouco mencionado em economia. Né? Eu não sou economista, eu sou advogado. Né? Sou professor de direito internacional, melhor dizendo. Advogado é outra história. Professor de direito internacional. O que acontece aqui? Os países, os grandes economias, eles investem dinheiro nos outros países. Na Bolsa de Valores, no mercado de capitais, em títulos dos governos, em novas indústrias, vários tipos de investimento. Se você é um grande investidor internacional de uma grande economia, por exemplo, um investidor da Suíça, um investidor da Alemanha, um investidor dos Estados Unidos, quando você tem uma oscilação internacional grande risco, você vai parar de investir onde tem mais risco. Você vai botar o seu dinheiro onde é mais seguro. Não é o caso do Brasil. Porque a gente tem um risco de investimento que não é alto, mas nós não somos o que tem menor risco. Então, um dos problemas que o Brasil teria, além de empurrar a inflação, pelo motivo que eu contei, é a gente receber menos investimentos. Recebe menos investimentos, a economia do Brasil anda menos empregos, menos recursos. Várias empresas internacionais começam a sair daqui também, aí é uma cascata. Então esse cenário não interessa. E eu acho que o papel do Brasil não era, ninguém perguntou, mas acho que falando rapidamente, é ficar distante disso. Sim. Discurso de paz, que as partes se entendam. O Brasil, ele se relaciona com todos os países do mundo. Se a gente toma lado, a gente se desgasta com o outro. Então, acho que é bom evitar. Para ser assim, bem básico no comentário, dá até para ser mais complexo. Fala, Irã e Estados Unidos. Sim. Se quiserem, eu colaboro. Mas não tomar lado, eu acho que é alguma coisa importante. Tem país que tem que tomar lado. Os Estados Unidos, nesse jogo que eu estou contando, tem lado. E ele sempre acaba tomando, né? Tem lado. Porque daí envolve outra coisa, é histórico, né? Então, histórico, mas você toma lado quando você ganha. Você tem um interesse. Se no nosso caso não tem nenhum tipo de interesse... Fica quieto. Ou colaborar para que as partes se entendam. Na festa você chama a gente come um bolo junto, faz churrasco. No coquetel, né? Exato. Doutor, queria agradecer sua presença, foi um papo muito bacana. Espero que tenha ficado... Estou entendida. Ficou claro para a Juliana, ficou mais claro ainda para mim. Ficou bem detalhado. Espero que a galera de casa agora entenda o assunto. Quem não entendia, óbvio. Espero que vocês tenham gostado também. Doutor, deixe suas redes sociais, contato, o que você quiser aí.
YouTube? Não, eu basicamente sou professor, comentarista, né? Quem quiser pode buscar no YouTube ou no Google Manuel Furriela, Manuel com o de uva. E eu tenho o Instagram, LinkedIn, quem quiser pode me adicionar. Show de bola, vamos né? deixar aí na tela. Mas, assim, só sempre pedir que as pessoas entendam que a gente não tem lado, tem que ser técnico, tem que contar. Exatamente. Claro. Você veio aqui para esclarecer o assunto. Mas não né? dizer quem que a gente acha que tem razão é o vilão ou não. da história, exato. Cada um tem o seu... Tem o seu sua lado. razão, o seu motivo, já sim. entra a questão histórica aí, enfim. Isso aí, mas cada é isso. um com o seu... Obrigada, viu, doutor? Foi muito legal. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários quem vocês querem que sejam os próximos convidados. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.